vendo. Sim, Ok, tá vamos sim. lá. Nosso tema hoje, obra em condomínios em tempos de pandemia, né? O escritório do Dr. Sérgio Tajiba, como presente como patrocinadores do evento, Eri Chavala Advogados e a Cifra Administradora de Condomínios. Um breve currículo meu, Francisco Nazaré, sou advogado especialista em Direito Imobiliário, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB. Da comissão, para quem não sabe, foi criada agora a Comissão de Contabilidade Condominial do CRC, que eu sou um dos membros, o Francisco Egito também é outro membro, e aqui de Niterói tem o Gilcimar e o Rafael Veloso. Rafael Veloso não está presente no evento, se desculpou, porque está fazendo uma assembleia virtual nesse momento. Sérgio Tajiba, advogado especialista em Direito Imobiliário, delegado da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Niterói e membro da Comissão de Direito Imobiliário do Rio de Janeiro. Dr. Marcelo Funes, advogado especializado em Direito Imobiliário e Condominial, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Niterói. Dr. Luiz Eri Chavala, advogado especialista em Direito Imobiliário, delegado da Comissão de Direito Imobiliário de Niterói, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB e membro da ABA. Esse será nosso evento. Só um minutinho. Ok. Nosso convidado especial é o Dr. Fernando Seixas, que é perito judicial, sócio da Acervo Engenharia, realiza vários trabalhos de perícia no Rio de Janeiro inteiro e também especializado em reformas, em laudo de vistorias, laudo de obras. Eu vou passar a palavra para o Dr. Fernando. O Dr. Fernando vai fazer uma breve abordagem sobre o que o síndico deve exigir no começo de uma obra. E esse material todo, para quem quiser depois e quiser passar o e-mail ou contato, a gente vai passar todo esse material da legislação, das NRs, de todas as normas reguladoras que são necessárias para o início de uma obra. Com a palavra, doutor Fernando Seixas. Muito obrigado pela presença, amigo. Muito obrigado por ter aceito o convite. Quem agradece sou eu, a oportunidade de estar com vocês. A questão que está sendo colocada de obra, né, em tempo de pandemia, ela é muito oportuna porque ela traz para a atenção de todos uma coisa que sempre existiu, a necessidade da abordagem técnica de obras condominiais, né? É um assunto que muitas vezes a gente, no dia a dia, passa por cima, seja síndico, seja morador, e confunde a questão condominial com a questão privativa. Na verdade, a edificação ela tem as partes privativas, mas nela existem as partes condominiais ali passando, seja a estrutura, seja a questão da água, das instalações, de todas as instalações. O que se observa muito, que a gente encontra toda hora, é que a obra ela surge como se fosse uma coisa natural, ela surge como se fosse uma coisa comum. Você começa a ver que chegam pessoas que não têm capacitação, pessoas que você não conhece, que começam a fazer intervenções no prédio, utilizam elevador, guardam material. Essa questão, muitos síndicos que eu lido ficam um pouco à vontade de interferir, porque acreditam que isso é meio assim. Na verdade, nunca foi assim, nunca deveria ter sido assim. O que tem que haver é um controle do síndico sobre a área do prédio, seja ela comum, seja aquela área privativa. Nesse sentido, para socorrer a gente, veio a norma NBR 16280, de 2014, e ela veio emendada logo em 2015. Ela trata de reforma e edificações. O título correto dela é Reforma e Edificações, Sistema de Gestão de Reformas e Requisitos. Essa é a arma que hoje o síndico vai ter que chamar para si para evitar que as obras aconteçam e fiquem numa situação bem pior. Porque existe a questão contextual de pessoas entrando no prédio, de materiais transitando no prédio, de pessoas estressadas pelo confinamento, mas a questão principal ainda não é essa. A questão principal é a manutenção do patrimônio, né, do prédio, da edificação, que é a responsabilidade do síndico. Então, o que a gente encontra muitas vezes é a questão da falta de controle total. Então, hoje, o que acontece? A norma de reformas, ela vem na esteira da norma de manutenção, ela vem na esteira da norma de desempenho, ela tem
na esteira da elaboração de manuais de uso, da inspeção predial, inclusive das normas trabalhistas, a NR 18, né, da Construção Civil, e a NR 35 do trabalho em altura. Os síndicos têm que acordar para essa responsabilidade que está em cima deles. Esse cumprimento dessas normas é exigido dele. Quando você começa a ver uma obra acontecer, várias obras acontecem, eu só vou derrubar uma parede que já me falaram que aquela é de vedação, ela não é estrutural. Como afirmar que ela não é estrutural? Vamos tratar primeiro da parede. A parede está lá, o prédio tem 5 anos. Aquela parede, se é de vedação, ela vai ser de vedação. Se o prédio tem 40 anos, como é que você afirma que aquela parede não está fazendo mais um trabalho estrutural? Se ela não começou a fazer um trabalho estrutural. Você consegue pegar numa aprumada de prédio. Eu já tive casos de um prédio de 15 pavimentos, a pessoa adquiriu uma no segundo pavimento e a ideia era fazer um loft, transformar um apartamento de 300 metros quadrados num mundo sem paredes. E ela veio tentar que eu fizesse esse acompanhamento. Para quê? Para que ela queria tirar as paredes e o apartamento dela ficar livre. Como é que eu posso garantir quais obras foram feitas acima? Qual o comportamento estrutural daquelas paredes? E, junto com isso, quando você mexe, sai fazendo obras sem prestar atenção no que acontece, ela estava no segundo pavimento, ela queria retirar uma parede da cozinha. Eu falei para ela, se a senhora demolir essa parede daqui, vão aparecer 8 tubulações de gás. Aliás, 12 tubulações de gás. Como é que a senhora vai enfrentar isso? A gente dá um jeito, desvia. Quer dizer, a falta de respeito com o que tem ali é tão grande que cogita até em desviar uma plumada de gás, que está ali há 40 anos. Aquilo ali é frágil. Então, a questão do síndico, ele tem que ter controle do prédio. A norma, o que ela traz para a gente, em favor de quem é técnico, em favor do síndico, ela traz a responsabilidade. Não pode haver obra sem um responsável técnico. Não pode haver obra sem um projeto. Não pode haver obra sem a descrição de atividades. Não pode haver obra sem controle de mão de obra. Não pode haver obra sem o controle de fluxo de materiais e, principalmente, demolição, retirada de entulho, movimentação de máquina, uso de equipamento, uso de máquinas. É isso que a norma chama para o síndico. Essa responsabilidade e esse controle. A questão do síndico não está muito à vontade, porque existe uma cultura de que eu faço a minha obra e o síndico não pode interromper. Essa questão vai muito além da obra ser no apartamento dele. A obra pode ser no apartamento da pessoa, só que ela tem que prestar contas do que vai fazer lá dentro. E isso é por meio de um laudo de reforma, que é previsto pela lei, pela norma. Mas acontece que, se não se respeita um laudo de reforma, não se respeita a norma, quando der um problema, ela não tem poder de lei, mas é o recurso que vai ser usado para punir o desrespeito à norma. Então, a questão é começar a enfrentar, levar para o lugar certo a questão de obra condominial. E não são obras privadas, não. A própria obra do condomínio ela tem que ser feita de maneira regular, com responsável técnico, porque aquilo é um patrimônio. Uma coisa que a gente observa, eu sou estudioso nessa área, alguns artigos publicados aí, é que as pessoas perdem a noção de uma curva muito importante que acontece dentro da edificação. Vamos mexendo, vamos deixando de fazer uma manutenção. O prédio ele é um bem patrimonial. Se você começar a entender o comportamento desse bem com reflexo na conservação da edificação, é uma coisa que me impressiona muito, porque você vai ver que existe a migração de 2 identidades muito fortes dentro do condomínio. A primeira, o investidor. Ele compra no lançamento do empreendimento e fica ali o tempo em que a curva de crescimento do empreendimento, desvalorização do empreendimento, está positiva. Quando começa a chegar 5 anos, que começam a acabar as garantias principais, né, ele procura um outro empreendimento de menor custo e de maior valorização. Sabe quem fica? A segunda identidade é o usuário. O usuário não dispõe de recursos, então as rotinas de manutenção vão deixando de ser descumpridas, por falta de dinheiro, muitas vezes. Então, nós temos hoje que atentar que o desrespeito a essa norma
de reforma é um jeito de acelerar esse processo que naturalmente ia acontecer. Por quê? Quem tem dinheiro sai do prédio e vai ficando no prédio quem não tem dinheiro para investir. Então, o problema que muitos dos senhores que têm na administração predial é como fazer com a falta de caixa. A questão da falta de caixa não é a principal. A principal é a questão do passivo que ficou lá para ser feito, que no final leva à última etapa da vida última da edificação, que é a demolição, o descarte daquela edificação. Então, essa lógica a gente tem que descobrir um pouco, discutir um pouco melhor, porque existe um traçado, um trajeto, um caminho que leva aquele prédio a chegar à ruína. E ele é feito hoje, ele começa com a desculpa do dinheiro, mas a questão fundamental não é a falta de receita, é a falta da responsabilidade técnica nas coisas que acontecem lá. Agora, vamos adiantar que vocês têm uma pauta grande. O que hoje um síndico tem que fazer à luz da norma? Tá? Antes de examinar a norma, o conteúdo da norma, é principal, antes de iniciar qualquer coisa, o síndico tem que ter a consciência de que ele tem que zelar por manter pelo termo da garantia daquela obra. Então, você tem um prédio hoje, tem lá 3 anos, 2 anos do prédio. As pessoas vão interferindo naquela norma. Eu sou perito e assistente técnico em muitas ações. O incorporador e o construtor ficam esperando alguém quebrar alguma coisa para perder a garantia. Então, a questão da garantia já é uma questão do prédio novo. Agora, imagina no prédio antigo, que as coisas já estão bem mais frágeis. Ninguém vai fazer, você contratei uma impermeabilização. Aí o cara vai lá e fez a impermeabilização, vazou. Aí vai ver o problema estrutural. Então, nós temos que ter muito cuidado na hora de contratar obras, sejam privadas, sejam condominiais. Você escuta o síndico falar, troquei o Barbará. Isso daí, quando o cara fala que trocou o Barbará, você já sabe o estado que o prédio está. Todas as intervenções têm que ser pensadas, têm que ser programadas, têm que ser planejadas. Está muito mais barato para todo mundo. Então, o síndico não pode perder o olhar de que ele tem que zelar pela qualidade e garantia daquele prédio. Ele tem que disponibilizar e advertir sobre a convenção do condomínio. A convenção do condomínio tem que ser feita valer, não daquelas questões só de norma, mas da questão de ampliar a função do trânsito, da intervenção no prédio, da demolição. Eu sei que, culturalmente, ele enfrenta uma barreira que todo mundo vai dizer, o apartamento é meu, vou mudar. Eu vejo isso com mudar uma janela, imagina fazer uma reforma num banheiro. Essas questões têm que ter interferência do síndico. A outra questão é receber a documentação proposta. Se ele não cobrar, a lei obriga, a norma obriga ele a falar, a exigir planta memorial, identificação das atividades, volume de material. Uma das coisas que mais destrói é a obra invisível. Aquele prédio lá, o Canoas, lá em São Conrado, que explodiu, aquela obra que eu vi lá dentro foi uma obra invisível. Eles foram trocando, eu tive acesso ao laudo do Carlos Éboli, eles foram trocando na cozinha lá e na área de serviço o revestimento. Não demolia, colava um revestimento em cima. Não demolia, colava outro revestimento em cima. Nós ficamos numa posição que o pobre do alemão lá foi colocar um rabicho lá para o gás, não apertou direito, explodiu. Então, a questão da obra é que o síndico não viu e aconteceu. 7 milhões de prejuízo fora as vidas. A outra questão que ele tem que cobrar é a documentação, né? Já contempla, quando vierem fazer a proposta de reforma, tem que colocar a cultura da sua reforma vai ser proposta, ela não vai ser feita. Isso não é uma mera burocracia, ela vai ser analisada. Se ela vai interferir, olha, você tem que ter ciência que ali onde você quer abrir um rio ou perto dali, tem uma aprumada de gás, tem uma aprumada de água, tem outros sistemas ali envolvidos. Outra questão que eu tenho muita dificuldade é a vistoria cautelar. Ninguém deixa você fazer a vistoria cautelar, mas todo mundo que vai começar uma obra, em qualquer lugar, tem que ver como é que está a casa do vizinho, como é que está a situação do vizinho, para ver o que ele vai alegar de prejuízo no final da obra. Isso num prédio é muito pior, porque você não sabe o que os pavimentos da aprumada já mudaram ali dentro. Então, o síndico tem que começar a ter controle gradual sobre a situação que acontece no prédio.
Ele tem que ter uma planta. O primeiro fez, entregou a planta, reforma a lei, já sabe como é que é aquela estrutura daquela unidade. Se outra seguinte, ele vai montando o Lego dele lá de conhecer o prédio dele nas questões principais. O que foi mudado, o que não foi mudado. Eu já tive vistorias que eu fiz aqui no Flamengo, era uma cobertura, o síndico pediu para fazer a autovistoria e queria botar uma caixa d'água de 10 mil litros lá em cima do último pavimento. Era uma juíza federal, eu fui ver o apartamento, tinha uma treliça lá, eu desconfiei. Aí eu falei, doutor, eu posso ter acesso até... Ah, não precisa não, isso daí foi uma arquiteta muito boa que fez. Eu falei, doutor, eu insisto. Aí ela, não vou deixar não. Eu falei, doutor, a intenção do condomínio é botar uma caixa d'água de 10 mil litros em cima do seu apartamento aqui. Ela, não pode ser. Eu falei, posso dar uma olhada? Para ganhar 2 centímetros de altura no pé direito lá, que ela perdeu para a treliça, eles arrancaram o fundo das vigas, com a ferragem exposta. Praia do Flamengo, a atmosfera agressiva, pintou com zarcão. Então, tem coisas que, se a gente não tem contato, se não usa o poder de ver, de fiscalizar, você afeta e degrada a edificação muito rápido. Então, hoje, já concluindo o que eu tenho que falar, é dever do síndico, e ele é responsável por isso, exigir o laudo de reforma. Isso hoje, além de ser um grande ganho técnico para a edificação, é uma boa oportunidade para inibir as reformas fora de hora, né? Porque esse período não é o melhor período para se fazer reforma com todo mundo em casa estressado e com gente entrando e saindo. Então, eu vou passar depois para o doutor Francisco a questão da normativa que ampara o síndico e que ela é exigível já com poder de norma. Já está sendo incorporada até a própria legislação, exigência normativa, né? Ela já tem poder de lei em muitos casos. No Código de Defesa do Consumidor, ela já é até... As normas já são até requeridas. Alguma questão que eu possa ajudar mais vocês? Uma outra questão que não podemos passar é a questão de reforma e acréscimo. A cobertura e os gardens, eles têm aquela questão do fazer o acréscimo. Aquele acréscimo de natural não tem nada. Aqui no Rio, todo ano tem lei de mais-valia, não sei o quê. Aquela questão do regularizar a mais-valia é uma questão tributária da prefeitura. Mas o cara que aumenta a área da cobertura, ele está alterando a fração ideal. Então, ele já começa a comprometer a situação dele, que vai ter dificuldade de registrar a venda do imóvel dele, e começa a complicar a situação do condomínio também. Então, são questões que a gente, em outra época, se houver oportunidade, vamos poder seguir na discussão, tá? Eu hoje agradeço aqui, e se houver alguma dúvida, eu esclareço. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua exposição, bastante esclarecedora, e a gente tem certeza que a maioria dos síndicos não se preocupa muito. Quando teve aquele desabamento no Rio de Janeiro, aí a coisa ficou mais evidente, e quando o tempo vai passando, a gente vai relaxando, né? A gente acha que é só uma obrazinha, e daqui a pouco essa obrazinha se transforma num grande lamento. E o que a gente tem visto até em condomínios de luxo é o acréscimo na cobertura. Então, é deixar bem claro que, mesmo que ele consiga autorização da prefeitura, mesmo que ele acresça, mesmo que ele pague a mais-valia, tem que ter uma autorização do condomínio. E essa autorização é assemblear, porque se for mexer na fração ideal, vai ter que ter alteração de convenção. E se tiver alteração de convenção, é 2/3 das frações ideais do condomínio, porque vai ter que alterar toda a composição de fração ideal. E muita gente não faz isso. E, às vezes, as obras acontecem na cobertura e o síndico não vai vistoriar. E depois que de feito, ninguém vai saber e vai acontecer uma coisa bastante desagradável se alguém vier a denunciar, porque pode o condomínio ser prejudicado nisso. Então, é bastante esclarecedor isso, agradeço ao senhor. Os debatedores, os expositores, têm alguma pergunta a fazer ao doutor Fernando? Eu poderia fazer uma parte, por favor, Vitor? Fala, Vitor. Eu gostaria de complementar uma lembrança que me ocorre, já trabalhei muitos anos também com a reforma, do tipo, é a questão da possibilidade também de haver uma exigência de seguro da obra. E não importando que tamanho tenha, no sentido de que isso também venha a preservar o condomínio. Outro ponto que eu acho importante também, e que poucos sabem, é que
mesmo qualquer obra que não tenha acréscimo, ela é sujeita a ter um projeto aprovado pela prefeitura. E talvez esse rigor, no sentido de exigir seguro, projeto aprovado, etc., vai trazer uma melhor qualidade desse tipo de execução. Vai se colocar e que não fique da forma como não é desejada. Somente isso. Ok. Fernando, é só para você esclarecer que às vezes o termo é usual para muita gente, para outras não é. Me explica o que é ART e RRT. A ART ela é emitida por engenheiros. Antes era ART para engenheiro e arquiteto. O arquiteto criou o conselho dele, o CAL, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, ele passou a emitir não uma notação de responsabilidade técnica, né? Que é a responsabilidade do profissional com aquela obra. É o contrato mais simples que existe no mundo. Aquele ART ou aquela RRT, ela é o contrato entre pessoas. Ao assinar aquilo que está se dizendo é o que aquela pessoa está fazendo de trabalho, é uma avaliação, é um projeto, é um acompanhamento de obra, fiscalização, é o que ela está fazendo, qual é a capacitação dela para aquilo, quem está contratando, qual é o tempo de duração daquela relação e qual o valor da relação. Então, a anotação de responsabilidade técnica, como o registro de responsabilidade técnica que é emitido pelo CAL, primeiro pelo CREA e segundo pelo CAL. É um contrato de responsabilização técnica que está sendo firmado ali. Por isso é exigido em todas as atividades técnicas a emissão de uma anotação de responsabilidade técnica ou do registro de responsabilidade técnica, que é a formalização da responsabilidade técnica por aquele evento. Projeto e a questão. E acompanhando o Vitor, a norma de reforma, ela exige a existência de um projeto e de uma especificação técnica, no memorial descritivo, exatamente como o Vitor quer. Doutor Francisco? Ok. Pois não, Olivan? Só para me fazer uma pergunta, doutor Francisco. Aliás, não é nem a pergunta, né? Eu acho até agradecer ao doutor Fernando, porque essa questão do acréscimo nas coberturas, eu estou passando isso por aqui agora. Nós temos essa preocupação sempre de acompanhar, pedir os projetos, mas um item me chamou muita atenção aqui que o doutor Fernando levantou, que é a alteração da fração ideal. Isso compromete muito, não somente a questão até mesmo da cobrança, de algumas outras coisas que tem aqui, e de levar para a Assembleia. Isso é um item muito importante que foi tocado aqui, que o doutor Fernando me chamou a atenção por essa questão tão importante, né? Isso aí, isso aí. Doutor Fernando, muito obrigado pela sua presença. Eu espero contar mais vezes em outras reuniões, em outras palestras, em outras lives, né, porque o doutor Fernando é de larga experiência, né, alguns advogados aqui presentes na sala já trabalharam com a assessoria do doutor Fernando, né, é um excelente profissional, um amigo e está sempre pronto para servir a todos. Muito obrigado, foi um convite de última hora, né, que eu lembrei de obra, quando lembro em obra eu lembro do doutor Fernando. Né, a essência de hoje da live seria jurídica, mas eu achei por bem acrescentar isso, porque eu também sou síndico e tenho muita dificuldade quando eu venho interpretar isso. Agora nós vamos começar a nossa live propriamente dita. Os expositores serão o Dr. Luiz Arichavala e o Dr. Sérgio Tajiba, debatedor Marcelo Funes, eu também vou fazer o papel de debatedor e a gente pode interromper a qualquer momento. O nosso grande problema é a gente colocar para os síndicos o que está acontecendo no mercado da pandemia a respeito de obras. Nós temos uma lei federal que retoma as atividades da construção civil. Nós temos uma lei estadual que diz que as obras estariam paralisadas, exceto as emergenciais, até dia 31 de outubro. Tem outra lei estadual que permite o síndico paralisar a obra se não for emergencial. Né? Então, tem duas leis estaduais falando sobre obra, e agora, a partir do dia 21, o prefeito Rodrigo Neves, na cidade de Niterói, liberou algumas atividades de trabalho e atividades econômicas, e dentre elas a construção civil. A dúvida persiste nisso, a dúvida persiste o que é construção civil, se a reforma dentro das unidades habitacionais é construção civil ou não, né, em período de pandemia. Então, eu vou passar a palavra primeiramente, aí os dois aí se vê quem vai falar primeiro, o doutor Zé Luiz Arichavala e o doutor Sérgio Tajiba. Então, com a palavra, o doutor Sérgio Tajiba. Obrigado pela presença, meu afilhado.
Eu que agradeço, meu padrinho. Boa noite a todos. Serginho, Obrigado pela presença Serginho. de todos. Diga, Luiz. Boa noite a todos. O pessoal estava pedindo aqui para fazer uma explicação sobre o que é fração ideal, porque foi citado na... Se você puder... Legal. Claro, é até bom pegar agora para a gente fazer uma puxada, né? A fração ideal é a proporção de propriedade que você tem vinculada ao seu apartamento no condomínio edilício. Então, quando você tem seu apartamento, você tem a sua propriedade exclusiva, e aí essa propriedade exclusiva está vinculada a uma partezinha, uma fração, uma proporção de propriedade nas áreas comuns. Ela é ideal porque ela é intangível, você não pode separar para você, né? Se você tem 1/7 de fração ideal, você não pode separar 1/7 da piscina do condomínio, 1/7 do elevador, 1/7 do cabo do elevador, que eu acho que seria mais grave ainda, né? Então ela é ideal, porque ela é idealizada, né? Idealizada, ela é impossível de se tangenciar para que você separe a sua parte para você próprio, tá? A fração ideal jurídica, né, Sérgio? Isso, e aí eu só gostaria de pedir fazer um pequeno à parte para poder expor meu particular e peculiar entendimento sobre o cálculo de fração ideal. O cálculo da fração ideal existe com a NBR determinando, não, sugerindo como pode ser feito o cálculo da fração ideal, mas na minha particular concepção, a fração ideal não necessariamente está atrelada a, por exemplo, o tamanho da unidade, ou a qualquer um outro critério, né? Salvo engano, na NBR, eu posso estar enganado, ou pelo menos de alguma outra forma de cálculo, considera-se muitas vezes o valor que a construtora gasta para edificar aquela unidade específica, né? Muitas vezes o costumeiro dizer que banheiros, áreas molhadas, por envolver louças, encanamento, essas partes acabam sendo um pouco mais caras, então elas têm um peso maior entre aspas, pela metragem, né? Áreas descobertas teriam um peso menor, mas não necessariamente isso é uma regra de segmento obrigatório, na minha concepção. Tanto não é, Serginho, tanto não é, eu concordo com você, tanto não é que o código foi alterado logo depois do início da sua vigência, justamente para desvincular a fração ideal a qualquer parâmetro, né? Então não vai ser uma NBR que vai voltar a fazer algum tipo de vínculo, né? Com certeza, o critério de valor da unidade foi empregado na primeira legislação que nós tivemos sobre o condomínio, que foi o Decreto 5481 de 1928. Veio a Lei 4591, tirou esse critério de valor da unidade, veio o Código Civil restaurando o critério de valor da unidade, mas logo depois de uma mini-reforma que fizeram na parte de condomínios edilícios, percebendo algumas incorreções legislativas, logo em agosto de 2004, tiraram essa vinculação ao valor da unidade, que não necessariamente está vinculada à metragem, né? Então, por isso é que porque algumas pessoas estavam perguntando que caso você aumentasse a sua área ou fizesse uma cobertura maior nela, se isso alteraria a fração ideal. Não altera, não altera. Na minha concepção também não modificaria, não. Até porque essa modificação importaria, inclusive, na incidência de ITBI, que é o Imposto de Transmissão sobre bens imóveis, né? Porque a sua fração ideal é sobre um bem imóvel, que é a área comum do condomínio, né? Então, inclusive, é muito comum deixar claro que algumas incorporadoras, quando vão levantar edifícios, e a incorporadora quer, por exemplo, fazer a sede dela naquele edifício, o que ela faz? Eu vou reservar a cobertura e o último andar para mim, vou reservar para essa unidade, que vai ser cobertura e último andar, 80% das frações ideais, ou 80 sobre 100, e vou dividir o resto entre as outras unidades, para que ela mantenha o controle efetivo sobre o condomínio. Tá? Como diz o meu padrinho Francisco Nazaré, é imoral, mas não é ilegal, né? E é a regra do jogo, né? Quando você entra num condomínio, você compra uma fração ideal. E você analisa, você tem a possibilidade de analisar a convenção de condomínio e ali ver a forma de distribuição dos pagamentos. Então, porque você imagina, às vezes a construtora, é uma questão de mercado, puramente, a construtora vai fazer uma cobertura que tem o dobro de área das outras unidades. Se ela coloca, e ela tem o direito de fazer a convenção, pelo menos a minuta inicial que tem valor. Sim. Se ela coloca, por exemplo, que a fração ideal é a mesma da metragem, que não tem problema, e ela coloca que a cobrança da cota condominial é por fração ideal, ela está automaticamente instituindo o dobro da cota condominial para cobertura e a dificuldade enorme de comercializar essa cobertura. Então, ela tem esse poder, foi até por pressão das incorporadoras que houve essa mudança que o Serginho falou em 2004, ou seja,
praticamente um ano depois de vigência do Código. O Código só começou a vigência em janeiro de 2003, né? Embora a gente conheça ele como Código Civil de 2002. A vigência é janeiro de 2003. Logo em agosto de 2004, você vê, houve todo um processo legislativo, todo um esforço do legislativo para fazer essa e outras pequenas mudanças. Então, é algo significativo que afeta o mercado imobiliário, né? das incorporadoras. Né, e só a parte, eles transformaram uma norma cogente, né, e botaram a vírgula e passou a ser uma norma dispositiva com salvo dispositivo contrário da convenção. Aí, por isso, as incorporadoras, mediante isso, fizeram uma covardia no salvo dispositivo da convenção. Aí botaram aquela cláusula horrorosa, que é dizer que eles só vão pagar condomínio a partir da venda do imóvel, né, que acontece em muita convenção feita por incorporadora que não tem a sua honestidade em alto grau, né? Então, mas gerou o STJ também... teve uma decisão recente dizendo que é ilegal, né? Já decidiu, já bateu o martelo, né? Não tem efeito vinculante, né? Não é uma decisão em recurso repetitivo, mas é um precedente aí que me parece... não tem efeito erga omnes, né? não tem efeito erga omnes, mas é só ingressar e ir lá na decisão do STJ. A gente não pode dizer que tudo é ganho, né? Mas enorme Mas é um chance. Precedente muito forte, né, Nazaré? Muito forte, muito forte. E Vamos continuar. Dizer que a imoralidade está se tornando ilegalidade aos poucos, está sendo reconhecido aos poucos como ilegalidade. Isso aí. Bom, feito o esclarecimento, Serginho, obrigado aí, porque o pessoal pediu no chat, por isso eu te interrompi. Então vamos lá, vamos seguir. E não estava combinado, né? Não estava combinado. Esse bate-bola que é gostoso. Aqui, a comissão de Niterói joga por música, né, não, Funes? Não precisa combinar nada, não. Então vamos lá. Acho que um dos principais problemas, eu acho que tem que ser trabalhados logo no início, porque ele vai pautar, ou pelo menos vai servir de base para todo o resto do debate, é a constitucionalidade dos atos normativos baixados pelos estados e pelos municípios para proteção e defesa da saúde, né? Nós temos agora a Lei 88/2020, Lei Estadual 88/2020, que dispõe sobre a proteção temporária de execução de obras e reparos não emergenciais em condomínios comuns e em edifícios durante o plano de contingência para combate do Covid-19, que é a doença causada pelo novo coronavírus, né? E muitos juristas têm levantado a bola de que todas as leis que legislem sobre o condomínio edilício, né, independentemente do que se estiver legislando, leis estaduais, municipais, estariam legislando sobre direito civil, que é uma matéria de competência legislativa federal, e que estaria ampliando as competências do síndico, que também somente poderia ser feita por legislação federal, né? Nós tivemos agora uma decisão muito importante que foi dada na ADPF 672, que é a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, 672, que o relator é o ministro Alexandre de Moraes, né, que eu gostaria de pedir para o Luiz tratar, fazer uns comentários aí, que é uma decisão assim, essencial para o mercado jurídico e que tem uma influência direta aí no dia a dia dos condomínios em relação às obras. Bom, boa noite a todos, meu amigo Nazaré, Serginho, Funes e todos os demais presentes. Seguinte, primeiro, o que é ADPF? Né? Eu acho que é importante a gente ir esclarecendo os institutos para que a gente possa ir compreendendo melhor, porque isso é uma questão de direito constitucional, mas que está cada vez mais presente no nosso dia, né? Então é importante a gente saber. É a arguição de descumprimento de preceito fundamental, e o objetivo desse tipo de ação é quando tem um ato do poder público que possa vir a violar preceitos fundamentais, ou seja, direitos fundamentais, e aí você tem o direito, abre a possibilidade desse tipo de ação para tentar inibir o ato do poder público que ataque preceitos fundamentais. O que foi arguir? Quem entrou com essa ação? Foi o Conselho Federal da OAB. E que ato do poder público eles estavam querendo coibir? Era um ato do presidente da República que ele queria ter o direito de legislar em todo o território nacional sobre essa questão do Covid-19. E aí veio essa ação
essa arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque a vida é um preceito fundamental, né, um direito fundamental, e a OAB, o Conselho Federal da OAB entrou com essa ação dizendo que seria uma competência concorrente entre Estado, município e governo federal para legislar e atuar sobre saúde pública, né? O artigo 5º da Constituição fala que a vida é um direito fundamental. Artigo 24, inciso 12 da Constituição fala que a competência é concorrente para legislar sobre saúde pública entre município, Estado e o governo federal. E o artigo 23, inciso 2 e 9 da Constituição Federal fala que a competência é concorrente de administrar saúde pública, município, Estado e governo federal. Então, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo poderiam atuar em assuntos de saúde pública, e assim foi aceito pelo ministro, e assim, então, está se desenvolvendo o nosso combate à Covid-19 nas 3 esferas do poder, e tanto o executivo quanto o legislativo, né, Serginho? Isso aí. E chegando também, né, nas discussões do Poder Judiciário, o interessante é que a questão do controle concentrado e difuso que você mencionou, né? A DPF visa, entre aspas, fazer um certo controle concentrado da constitucionalidade da norma federal. E nos estados também é possível que seja feito um controle concentrado para que determinadas pessoas com determinada legitimidade contestem a constitucionalidade das normas estaduais e das normas municipais, né? E eu queria que você desenvolvesse a questão aí do controle concentrado difuso. O que acontece? Você imagina o seguinte, estão alegando a inconstitucionalidade dessa... Assim, é um debate jurídico que é justo, né? Deve ser feito sobre qualquer tipo de legislação, a sua constitucionalidade ou não. E nesse caso, você imagina o seguinte, no meu entendimento, o Serginho compartilha com esse entendimento, o fechamento das áreas comuns independe de lei. Então, é que minha filha está quebrando a casa, só isso. Então, assim, uma condominante social. É uma condominante social, exatamente. Então, existe no nosso entendimento, por ser... o síndico não precisaria dessa lei para conseguir o fechamento das áreas comuns, porque o 1348, inciso 2 e 5 do Código Civil, ele já dá essa autorização para o síndico. Vamos só abordar ele aqui. O 1348, inciso 2, fala: compete ao síndico representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Então, já não precisaria, só por esse artigo ele já teria de poder. Além disso, diz o inciso 5º, que compete ao síndico diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos seus possuidores. Então, no nosso entendimento, o síndico nem precisaria dessa legislação. Mas por que, então, é importante ter a lei? Porque o Brasil não se resume a Icaraí, centro de Niterói, zona sul do Rio de Janeiro, Barra e centro da cidade. Rio de Janeiro, ele é imenso. Então, assim, se não tiver escrito, 99% das pessoas não vão respeitar. E 99% dos síndicos, que com certeza não estão aqui preocupados com isso, tocam a vida de uma maneira muito simplória e sem conhecimento, sem assessoria jurídica, também não teriam uma base, não saberiam dessa construção jurídica que a gente está fazendo aqui. Então, vocês imaginem o seguinte, vocês imaginem se essa lei ela é declarada... Olha o efeito político que tem uma declaração de inconstitucionalidade, por exemplo, de uma lei dessa. O síndico já pode fechar. E se o síndico não fechar, qualquer condomínio individualmente, ele poderia vir a fechar, porque ele está resguardando o direito à saúde dele. Então, ele poderia vir para evitar a pandemia. A pandemia não, para evitar a proliferação, né? Então, você imagina o seguinte, o síndico sai uma notícia de uma inconstitucionalidade dessa lei. O que o pessoal vai pensar imediatamente? Então, o síndico não pode fechar a área comum. Mas o síndico pode fechar a área comum por força do Código Civil. Mas se vem uma inconstitucionalidade, ou seja, o controle concentrado, como o Serginho está dizendo muito bem, o controle concentrado, ou seja, através de uma ação única, que é uma lei,
que se for dada a constitucionalidade dela, o controle concentrado, através de uma decisão única, é dado o poder ao síndico de fazer isso, se for declarado inconstitucional, isso vai cair por terra, todo mundo vai achar que pode, e a partir desse momento, o síndico vai ter que entrar com cada ação contra cada condômino para fazer o controle difuso, ou seja, em situações individuais, o que acaba comprometendo a segurança jurídica de toda a vida condominial. Então, ou seja, seria um exercício imenso, um esforço imenso para chegar ao mesmo resultado de que a lei é constitucional e de que nada estivesse acontecendo, né, Serginho? Com certeza. E muito embora muito embora exista o questionamento, né, sobre a constitucionalidade da lei, eu creio que seja do nosso entendimento que ela seja constitucional, né? E a constitucionalidade tem que ser analisada primordialmente pelo objetivo da lei, né? Os objetivos de leis, de atos, né, normativos, principalmente os estaduais e os municipais, né, e seriam o de legislar sobre a proteção e defesa da saúde, que é uma competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal, conforme o artigo 24, inciso 12º da Constituição Federal. E 2, a competência não legislativa, mas geral, de cuidar da saúde pública, que compete a todos os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, conforme o artigo 23, inciso 2º da Constituição, né? Muito se fala que as medidas de proteção e defesa da saúde dirigidas aos condomínios legislam sobre direito civil, ampliam competência do síndico e que somente podia ser feito por lei federal. Mas conforme eu creio que será amplamente defendido aqui, e se não for, estamos no debate para isso mesmo, né? Não é nada disso. É necessário que a gente observe o objetivo da lei, que é justamente proteção e defesa da saúde, que é a matéria de competência dos estados, cuidar da saúde pública, a matéria de competência de todos os entes, né? Então, cuidar da saúde pública... A lei de introdução, né, Serginho, das normas do direito brasileiro fala, né, que você vai... Sim. Que a análise a interpretação... A análise legislativa... Isso, que a análise legislativa tem que ser feita observando as finalidades sociais da lei e o bem comum. Eu, inclusive, vou chegar lá. A gente tem visto, né, que o momento é de conciliação no mercado imobiliário e essa fala tem sido uníssona. Mas o André Junqueira, que infelizmente não está aqui, vai além, mencionando muito corretamente que a gente tem um conflito entre dois interesses juridicamente protegidos, que são propriedade e saúde. E no conflito entre ambos, o que prevalece, né? Mas, considerando o texto, o contexto atual, eu não tenho dúvidas, e eu também gostaria de ouvir meus colegas, que é a saúde, né? E nós não podemos esquecer que essa doença tem a potencialidade de colapsar os sistemas de saúde. E colapso é quando não existe dinheiro nem decisão judicial que garanta para uma pessoa um leito em um CTI, né? Então, a proteção e defesa da saúde deve prevalecer, até mesmo por uma questão de solidariedade social, que é um objetivo da República previsto na própria Constituição, né? E me valendo do reforço da LINDB, que é a Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, muito bem mencionada pelo Luiz, a LINDB menciona que a lei será aplicada de acordo com a sua finalidade social e o bem comum, significando dizer que o processo legislativo, ou de forma mais ampla, o processo de gênese normativa, o processo de criação de normas, deve ser pautado e controlado pelas finalidades às quais a legislação se destina. Obviamente, não é uma fórmula mágica e absoluta, porque senão os fins vão sempre justificar os meios. O processo de criação de uma norma tem sempre que ser pautado de acordo com as circunstâncias do caso, para que a gente também não tenha abusos normativos, né? Serginho, inclusive, o que a gente observa é que temos até o momento praticamente todas as decisões judiciais que a gente tem conhecimento, no Brasil inteiro, estão ratificando esse poder do síndico, inclusive penalizando os condôminos que tentam burlar essa regra ou fazer obra que não sejam emergenciais ou transitar em área comum aleatoriamente. Então, todo o Poder Judiciário, parece que o Poder Judiciário ele entendeu e por isso a gente acha que numa ação pedindo a inconstitucionalidade dessa norma, que como é estadual seria no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e não no STF, né? Uhum. Dificilmente, no nosso entendimento, claro, dificilmente eles declarariam inconstitucional. Até pelo viés político, como a gente disse, da confusão que vai dar na cabeça das pessoas. Pode, não pode, então não pode, mas individualmente não pode, pode. Essa confusão toda evitaria. Inclusive, Serginho, ia além.
no direito de família, a gente tem tido diversas decisões reforçando essa questão do isolamento social. Restrição ao direito de convivência com os vulneráveis, idosos, deficientes, crianças, adolescentes, restringindo, invertendo o guarda, já vi isso também, invertendo convivência, quando, por exemplo, a mãe é médica e está na linha de frente de combate ao Covid-19 e o pai, por exemplo, trabalha em home office, inverte a guarda. A guarda não, desculpa. Inverte a moradia. Passa o menor para o lado de lá porque vai segurar, vai manter ele mais seguro. Ou, por exemplo, se tem um idoso naquela casa, como é que faz? Evita que o pai venha visitar o menor, não pelo menor, mas pelo idoso que está morando lá. Então, assim, parece que não se restringe ao direito civil isso. O direito de família também está muito atento a evitar o trânsito e aglomeração de pessoas. Isso é um recado muito importante. Vai muito além dessas questões técnicas dessas filigramas jurídicas, né, que estão colocando. A convivência. Obrigado, Simone. Obrigado. Com certeza. E só para concluir essa introdução, para passar a palavra aí para o Francisco Nazaré e para o Marcelo trabalharem as questões práticas que nós temos visto e os problemas que os síndicos têm vivido, eu tive um professor de direito penal, de processo penal, que ele dizia uma coisa muito certa: não existe direito, nem mesmo direito fundamental, como é a propriedade, absoluto. Né? O conceito de propriedade absoluta, ninguém pode intervir na minha propriedade, mesmo, ou melhor, ninguém pode intervir na propriedade, se não por lei federal. Isso é um conceito absolutista romano. A gente já ultrapassou isso há mais de 5.000 anos no direito. Né? Essa relativização da propriedade é datada de antes de Cristo. Né? Então, não adianta a gente querer retornar ao direito romano, porque se mudou lá mesmo é porque não estava dando certo. Né? O bom de fazer as coisas com certinho é que ele não deixa margem à dúvida, né? Ele vai no âmago da questão. Ele ainda não falou no direito francês, né? Quando ele começar a falar no direito francês... Porque ninguém está discordando dele, né, Nazaré? Ele não precisa, né? Direito francês eu sempre dou esse exemplo, Serginho. Uma consulta que eu recebi e o cara falou assim: eu sou proprietário de uma unidade, uma sala comercial num determinado edifício e eu preciso, pela minha atividade comercial, entrar de madrugada. De 15 em 15 dias eu tenho que ir lá de madrugada. E o síndico não está me deixando. Mas o prédio é meu, a unidade é minha. Ele não pode impedir eu de acessar a minha propriedade. Eu falei, cara, desculpa, mas ele pode sim, porque não é absoluto. Ele não vai ser obrigado a manter uma segurança 24 horas só para te atender. Isso aí. Se você não está satisfeito com essas regras da comunidade, infelizmente você vai ter que sair, cara. Não tem jeito. Com certeza, com certeza. O direito, a graça do direito é que, se ele não for estudado, ele se torna cíclico. Então a gente vai sempre acaba dando voltas. Se a gente não estudar as origens do direito, a gente vai ficar dando voltas e voltas e voltas. E vai se experimentar coisas erradas. Que não conhece o seu passado está fadado a repetir os seus erros, né? Exatamente. Essa frase é atribuída. Eu uso sempre nos meus artigos. Essa frase do Edmundo Porquê, né? Você vê que eu leio, hein? Você vê que eu leio. Você como um leitor meu é importantíssimo. Então, eu queria ouvir aí do Francisco e do Marcelo os problemas práticos que a gente tem visto nos condomínios aí sobre as obras. Eu vou passar a palavra para o Marcelo, né? Vou passar a palavra para o Marcelo. O Marcelo tem bastante vivência, tanto eu como ele, a gente responde pergunta toda hora de síndico, né? E os síndicos realmente, eu tenho evitado de falar sobre obra, né, até para ter uma audiência maior, que eles hoje mesmo fizeram várias perguntas, e eu respondia com a live. Vamos escutar o debate, vamos ver se eu mudo de opinião, eu já tenho uma opinião formada, mas vamos ver se eu mudo de opinião no final da live. Porque se a gente não estiver disposto a mudar de opinião, né, o direito é mutável, né, e com a pandemia ele está mudando a cada segundo, né, cada hora a gente escuta uma coisa diferente, cada hora a gente troca ideia. As pessoas que nos conhecem aqui na live, né, feito a nossa amiga Márcia Montalvão, o Marcos Costa, né, o Olivan, o Rafael Pereira, sabem que a gente está sempre trocando ideia entre si, né? A gente nunca é dono da verdade. A verdade, quanto mais no direito, que não existe uma verdade, né? Às vezes existe 5 verdades, 4 mentiras e decisão judicial que bota tudo por água abaixo, né? Então, a gente tem que realmente a cada hora pensar, e a gente está pensando muito, né? Então, o nosso grupo é grande, nosso grupo de advogados é grande. Hoje a gente só está com o pessoal de Niterói, né?
Luiz Ari Chavala, apesar de morar no Rio, mas ele é de Niterói, ele que não sabe disso ainda, né? Olha o que está atrás, né? O pessoal de marketing dele já deve ter tido alguma coisa do Rodrigo Neves aí, que o cara de marketing foi lá e botou Niterói atrás. Né? Mas vou passar a palavra para o meu presidente até falar quais estão sendo as demandas dos clientes dele de condomínio. Com a palavra, o doutor Marcelo Funes. Bom, boa noite a todos. Você viu que eu falei pouco por enquanto, né? Bom, eu vou entrar numa situação, e aí eu acho que inconstitucionalidade ficou muito bem colocado pela parte do Ari Chavala e do Serginho. Jamais vou debater inconstitucionalidade, por quê? E aí eu vou trazer um contraponto, porque nós, da Comissão de Direito Imobiliário aqui da OAB Niterói, brigamos muito para derrubar a lei das academias, e justamente sob um fundamento de que ela interferia na relação privada. Uma lei estadual, que teria que ter competência federal, e isso fazia o quê? Interferia nas nossas relações privadas, na autonomia até da vontade, vamos falar assim, né? Na organização do síndico, do condomínio. Só que nós estamos num momento que é totalmente excepcional. Totalmente excepcional. A última vez que aconteceu, não vou nem falar da Segunda Guerra Mundial, porque aí é bem diferente, mas há 100 anos atrás, com a gripe espanhola. Então, e infelizmente, condomínio, eu falo que a pandemia atacou o mercado imobiliário, né? Porque eu lido com locação bastante, eu lido com condomínio, eu lido com incorporação, então eu estou com um cenário de cada situação para poder passar para quem quiser, né? Todo dia eu recebo incorporação, locação e condomínio. Dúvidas. Mas condomínio tem um diferencial que são os síndicos. E nesse momento de pandemia, quem ficou na frente, quem ficou com um telhado de vidro são os síndicos. Então, assim, eu tenho síndico que teve corona, eles não podem largar o condomínio e se trancafiar dentro de casa porque a coisa está pegando fogo. E eu vejo a legislação estadual, e aí eu vou fazer uma vírgula na Ari Chavala, e aí eu posso até estar me contradizendo, Ari Chavala, porque eu fui contra o negócio da lei das academias. Mas, nesse momento, eu vou trazer um caso prático que eu estou tendo uma semana em condomínio. E aí vocês vão lembrar até do... Ari Chavala até se manifestou sobre isso, que foi aquele rapaz do DJ lá, esqueci até o nome agora, que fez a festa no condomínio, que ia fazer uma live. O Alok. Alok. O que acontece? O condômino, em um condomínio que eu advogo, falou o seguinte: eu quero organizar um showzinho ao vivo com violão na frente da minha casa, é um condomínio de casa, você vê, não é um condomínio de edilício, mas são casas praticamente geminadas, são 2 a 2, e o síndico não me consultou, achou por bem fazer. E fez. Uma vizinha reclamou, e depois, no outro dia, ele veio saber que 2 reclamaram. Aí ele me falou: Marcelo, eu fiz certo em ter autorizado? Eu falei: não. Não, porque você está botando um som alto, você não consultou, pelo menos, nem o condomínio no geral, mas as casas em volta. Você fez. Enfim, houve reclamação em livro, ou seja, o síndico fica numa situação difícil, porque tem até fundamento. As pessoas estão estressadas, as pessoas estão precisando de uma convivência social e não estão tendo. Então, isso pode até facilitar. Aí, qual foi a resposta de quem organizou e já quer organizar uma próxima? Mas é um só que reclamou, não foi. No livro de ocorrência foi um só. Mas é um só que reclamou. Eu falei: para mim basta. Não sei a opinião de vocês. Uma bala só mata, não mata? Uma bala só mata, né? Se está me incomodando, se está perturbando o meu sossego, aí eu falei: você faz o seguinte, eu vou citar só o que está lá no artigo, que não pode usar, né, a sua unidade e prejudicar os direitos dos demais, perturbando sossego, segurança, higiene e o que demais. E aí sabe que a pessoa respondeu para o síndico? Não entendi. Aonde está na lei? Aonde está na convenção? Eu falei:
Olha só. Aí eu trago essa... Eu sei que não é de obra, mas eu estou trazendo uma situação e é que está recorrente, tá? Muitos condomínios estão querendo fazer essas lives, fazer essas... E é o próximo problema que podemos ter se prolongar muito essa questão da pandemia. Mas o que eu trago é o seguinte, o síndico, ele fica numa situação, por quê? Eu concordo com a Arechavala, está até sublinhado aqui na minha parte, né, a lei, o artigo que fala que o síndico vai representar né, o condomínio nos atos necessários à defesa do interesse comum. Concordo. Mas aí você joga para o leigo, tá? Não é o leigo no bom sentido, o leigo juridicamente falando. Você representa o interesse comum. Mas para mim é um interesse comum eu fazer um show, eu tô trazendo alegria para todo mundo. Aí ele vai embaixo, não, vamos zelar e conservar a guarda. Beleza. Mas a lei de condomínio, e aí vamos ser sinceros, é uma lei totalmente genérica. Ela trata, ela pega o sossego e joga. Sossego. Mas sossego não tem uma relativação? Tem. O que é sossego? Para você, pode ser um sossego para mim. Pode ter uma pessoa vizinha a você que está acamada. Mas pode ser que outra não esteja. Então, eu vejo essa legislação nesse momento, entendeu, Arechavala? Não é só um trabalho que eu estou tendo para aceitar também, porque eu nunca vi deputado trabalhar tanto como está trabalhando. Você vê que todo dia tem uma lei nova. Se a gente não acompanhar, não é nem mais de ler livro, é ver a LERJ, a gente se perde. Então, o que está acontecendo? Eu vejo isso como um facilitador ao síndico. Porque qual é a lei que está falando isso? E eu vou trazer mais um caso atípico para vocês. Eu estou fugindo um pouco da questão da inconstitucionalidade para trazer como é importante e está sendo essas leis. E eu vou trazer uma mensagem que eu recebi hoje, está aqui, quer dizer, ontem, só que eu não pude, eu trabalhei ontem até 11 horas da noite, eu nem consegui responder, de uma advogada de Niterói, conhecida e tudo, e ela perguntou para eu analisar uma notificação que a cliente dela tinha recebido. E eu não respondi, porque, felizmente, foram muitas mensagens, eu estou no meio de uma coisa. E ela fala, sabe o que ela respondeu hoje para mim? Oi, Marcelo, já descobri a lei. Sabe qual é a lei? 8.836 de 2020, que disciplina isto. A síndica está certa. Obrigada, querido. Beijo. Ou seja, a lei elaborada pelo nosso nobre Sérgio Itagiba não é marcada. Eu provo aqui que foi uma coincidência que eu recebi, com a iniciativa do Dr. Francisco Nazaré, que alguns criticam a inconstitucionalidade, ela acabou de evitar uma demanda judicial. Então, o que eu acho, e eu acho que isso tem que passar para frente, é muito, muito legal a gente discutir inconstitucionalidade, é muito legal a gente discutir isso tudo. Só que a gente está num momento atípico. A gente está num momento que a gente precisa dar toda segurança a quem vai salvar a vida do dia a dia do condomínio, que se chama síndico. Infelizmente, os condôminos não dão valor, muitas das vezes, ao trabalho do síndico. É um trabalho árduo, é difícil. Você imagina nessa época. Então, é essa reflexão que eu faço para poder passar para as pessoas. Eu concordo plenamente, eu acho que o Estado, muitas das vezes, não tem que intervir na relação privada. Mas, nesse momento, é uma questão na minha visão, é uma questão de obrigatoriedade. Os condomínios estão numa situação de conflito permanente. As pessoas estão Gente, já estamos completando, isso começou dia 20 de março, praticamente, né? 20 de março. Nós estamos passando de 60 dias e a tendência é que se torne 90. As pessoas estão impactadas financeiramente, as pessoas estão impactadas emocionalmente. O condomínio é a nossa vida hoje. Quando eu dei entrevista para o Jornal o Globo, o Nazaré participou, que eu até debati com ele, o repórter me pergunta, eu posso reduzir custo em condomínio? Falei, olha,
Se você me provar que não vai afetar a qualidade da prestação de serviço, você pode. Então, assim, a nossa preocupação hoje, e as decisões judiciais vão nesse sentido, por exemplo, acabou de sair uma liminar de despejo, que todo mundo está falando que não tem mais liminar de despejo, né? Porque não é o momento tudo. Mas sabe por quê? Porque é um locatário antissocial. Então, gente, nós temos que trabalhar e esquecer um pouco a individualidade. Agora mais ainda, e pensar no coletivo. Então, por isso que eu estou passando que, beleza, a pessoa vai alegar, não posso restringir a área comum, não posso deixar de fazer meu show, não posso deixar de fazer minha obra, eu tenho meu direito de propriedade, eu tenho... Tá ótimo, se eu tenho seu direito de propriedade. Só que aí sim, como a Maria Chavala muito bem disse, e o Serginho, antes do propriedade, vem a saúde, que na minha visão vem até depois da vida. E o artigo 5º ele começa com a vida. Para falar primeiro vida, depois liberdade, depois igualdade, depois segurança e, por último, propriedade. Que essa é a minha interpretação, Serginho. Olha, não estou entrando na seara do constitucional, mas a vida, ela vem em primeiro lugar. Com certeza. E a vida, sem a vida você não tem liberdade, você não tem igualdade, você não tem segurança e você não tem propriedade. Então, a saúde pública, na minha visão, ela está inserida na vida, no direito à vida. Essa é a situação. Então, por quê? Ninguém aqui me garante que se alguém pegar o coronavírus vai morrer ou viver. Eu, particularmente, sou contra o isolamento radical. Não, eu sou. Eu acho que existem outros meios, mas aí é uma opinião minha. Agora, dentro de condomínio, o negócio é muito sério. E aí você criticar a lei estadual, você criticar... Cara, ótimo. O direito é para isso, é para debater. Só que antes de debater, por que não essas mesmas pessoas que estão criticando a lei não analisam ela no campo prático, como foi a lei das academias, que ocasionou um caos. Foi um caos. Fechamento de academia, perda de emprego de profissional de educação física. Agora, o que essas leis estaduais, como elaborada pelo doutor Serginho, doutor Sérgio Itagiba, né? Eu chamo de Serginho, Liga não. E a mesma lei de obras, qual foi o impacto dela perante os condomínios? Na minha visão, passou tranquilidade. Eu concordo com a Maria Chavala que se declarar inconstitucionalidade lá, aí vai pegar o oportunista de plantão, e aí o que o doutor Francisco Nazaré chama de condemônio, e ele vai usar e falar, tá vendo? Agora está liberado. Mas, gente, não podemos defender nesse momento. Eu acho que a legislação estadual está ajudando muito mais do que qualquer ato, do que qualquer convenção. Ela está dando tranquilidade, eu vejo isso no dia a dia. Então, se você for ver as liminares, toda a situação, proibiram obras, os juízes estão dando. Uma que deu liminar permitindo que a obra fosse realizada, foi revogada em segunda instância. Gente, obra, na minha visão, e aí o doutor André Junqueira falou muito bem, eu acho que foi a primeira pessoa que eu escutei muito bem diferenciar a obra necessária da emergencial. Aí sim, ele mesmo eu trago aqui, desculpa, Nazaré, está me alongando, o doutor Arnon, que é outro mestre aí do direito, fala, as obras autorizadas são aquelas determinantes para o funcionamento do edifício, como conserto de elevador. Dentro do apartamento, a regra é a mesma. Vazamento e instalação de ar-condicionado pode ser feito. Mas obras de decoração devem ser adiadas. Afinal, não é só o barulho que incomoda. A gente não está falando só em sossego, não. A gente fala que a maioria das jurisprudências vem atacando e proibindo as obras no sentido seguinte: circulação de pessoas. Por quê? Propaga a contaminação. O próprio André Junqueira, e eu anotei aqui, se eu achar, porque eu estou misturado aqui, tá aqui, ele fala tudo pelo coletivo. E ele fala, nas áreas comuns é fundamental manter a limpeza. É ideal que se flexibilize também um pouco o funcionamento da obra. Ele já tem uma visão, mas eu escutei até a redação dele aqui, de que é obra emergencial.
E eu vou para terminar, Nazaré. Eu sou da linha do Nazaré. Eu sou um pouquinho radical em condomínio. Eu acho que eu comecei minha vida em condomínio falando uma frase em toda a assembleia que eu fazia, que condomínio, para dar certo, tem que ser metade lei e metade bom senso. Agora, com a vivência no dia a dia, eu vi que o bom senso é uma questão que nós vamos empurrar esse bom senso e nunca vai acontecer. Então, hoje, eu altero um pouco a minha ideia e falo o seguinte: exceção em condomínio é o maior perigo que existe. É o maior perigo. Então, se você liberar uma obra, que de repente é uma obra que, na sua visão como síndico, ou, né, como administrador, gestão, o que for, achar que é necessária ou emergencial e não for, vai virar um caos. E aí todo mundo quer sua obra. Agora, eu concordo, tem obras, por exemplo, a pessoa vai se mudar, não tem jeito, tem que entregar outro apartamento, né? Então, enfim, eu vi uma pergunta aqui e eu já deparei com isso. Já tem gente, inclusive, aí é mais uma prática que eu trago, aqui em Niterói já teve autorização da Constituição Civil, né? E agora está todo mundo falando assim, não, Niterói flexibilizou, vamos abrir as áreas comuns de condomínio, aos poucos e tudo. Gente, Niterói flexibilizou algumas atividades econômicas. Construção civil, na minha visão... Perfeito. Construção civil, na minha visão, ela não tem acesso do público ao interior. Eu sou dono de advogado de uma corporadora que acabou de ser denunciada em abril, olha que absurdo, dizendo que estava tendo aglomeração na obra. Eles estão com 6 funcionários, todos com protocolo de segurança, e estavam em férias coletivas. E eu juntei a defesa, o parecer técnico do Ministério Público do Trabalho já foi favorável, mas são a atividade da construção civil, na minha visão, é aquela de incorporação, é aquela que vai fazer uma casa e não tem, é totalmente isolado. Agora, condomínio, na minha visão, esse não atinge o condomínio. Então, assim, os meus pareceres foram contras. Por quê? Por quê? Niterói, mesmo com decreto municipal, ele está sob isolamento social até o final desse mês. Continua o isolamento social. Eles estão liberando e flexibilizando atividades econômicas. Condomínio, na minha visão, é o meu parecer, tá? Debato aqui tranquilo. Mas eu continuo que não é o momento. Hoje já tiveram 1.000 mortes em 24 horas no país. Niterói está vencendo? Tá. Tá legal. A gente está vendo os números. Estamos com mais curado do que infectado. Isso já é positivo. Agora, precisamos de obra agora em condomínio? Precisamos liberar área comum? Precisamos de aglomeração em academia? Não pode mais esperar um pouco? Essa é a minha visão. Então, a atividade de construção civil para condomínio não bate, porque lá são flexibilizações de atividades econômicas. Condomínio não tem ali, não precisa abrir uma academia porque não gera dinheiro. Gera, sim, uma questão emocional, as pessoas... Mas, pô, pelo amor de Deus, não pode fazer uma varanda, não pode, ou então sair no horário, ir lá e andar na praia de Caraí, é normal. Agora, dentro de condomínio é muito complexo, porque você envolve muitas situações num pequeno espaço de... Então, assim, e para terminar, eu queria citar aqui o doutor Fábio Resinente, que fez um parecer, e ele me ligou e falou, Marcelo, você pode analisar meu parecer? Olha, foi com uma excelência. Eu não vou ler o final, eu queria até ler o final, mas eu falo demais, então perigo. Eu vou disponibilizar esse parecer. Nazaré, você disponibiliza, não sei se você já circulou ele no grupo de síndicos e tudo, mas é um parecer que ele é um pouco flexível, mas, ao mesmo tempo, ele se preocupa com o principal, que é a saúde dos condôminos. Então, assim, eu acho que o Fábio foi muito pontual na sua colocação, é que eu sou um pouquinho mais radical, mas é uma visão de síndico e advogado. Então, realmente foi um parecer que a gente tem que elogiar e dar os parabéns a ele.
Mas é isso que eu queria colaborar. Eu acho que as leis estaduais eu sou a favor, sim, porque na prática, esquece o direito, na prática, ela vem ajudando a principal pessoa que eu vejo dentro de um condomínio hoje, que são os síndicos. E com isso, eu vejo que essas leis estão ajudando. Porque o condômino pergunta, qual lei você está amparado? Aonde você está amparado? Então não adianta falar que o Código Civil fala que não pode perturbar o sossego. Que o síndico representa em juízo e fora dele os condôminos. Isso, para o oportunista, ele vai falar, ok, e aí? Mas e a minha obra? Então, gente, eu quero dar um abraço a todos e estou aqui para debater mais e à disposição do nosso Francisco Nazaré. Marcelo, obrigado, meu presidente. Deixa o Sérgio falar, depois eu falo. Só um pequeno à parte. Marcelo, suas colocações são um bálsamo para mim, porque realmente a gente menciona o leigo, né? Mas a pessoa que realmente não tem. Deixa eu só dar uma parte, Sérgio. Deixa eu só dar uma parte. Vontade. O vídeo do Arichavala ficou mais bonito agora só com a foto do museu, tá? E aí piorou. É um bálsamo para nós podermos mostrar, por exemplo, um condômino, um dispositivo legislativo expresso, legal expresso, para que ele consiga observar e não ter dúvidas daquilo, né? Só pegando um pequeno caso para a gente ilustrar muito bem a situação, no meio do carnaval de um determinado ano, uma cidadã bêbada nas barcas pegou um colete salva-vidas e vestiu. E o comissário de bordo, vamos dizer assim, da barca foi até ela e pediu para que ela retirasse o colete e ela começou a gritar, eu quero saber onde está escrito dizendo que eu não posso usar o colete. E aí todo mundo, carnaval, todo mundo bêbado, todo mundo na barca, deixa ela usar o colete, coisa e tal. Mas realmente havia uma determinação do capitão, que é a quem compete exercer a disciplina dentro da embarcação, né? Só que até você explicar isso para ela e reconhecer a autoridade do capitão, a barca já chegou no Rio, né? Então, é importante, sim, ter um dispositivo legal expresso, porque o síndico dentro do condomínio, ele é o aplicador da lei, ele é o principal executor da legislação dentro do condomínio. E essa atividade legislativa tem direcionado os síndicos. O André Junqueira menciona a questão do agente putativo. O síndico pode e deve colaborar com o poder público, inclusive podendo ser considerado um agente do Estado dentro do condomínio, para que enforce a aplicação da legislação. Não sei se nós podemos chegar num ponto tão distante, mas é um posicionamento que realmente, principalmente agora, em tempos de crise sanitária, é importante de se considerar. Se a gente observar, complementando isso que o Serginho falou, se a gente observar a disposição da legislação e a forma como é ordenado um condomínio, é igualzinho um Estado, né? A gente identifica os 3 poderes, né? Poder executivo, através do síndico, Tribunal de Contas, que é o Conselho Consultivo Fiscal, que dá parecer sobre as atividades do síndico. A gente identifica o poder legislativo, que são os condôminos em assembleia, assim como é uma assembleia também legislativa, né? E a gente identifica o poder judiciário, que é a assembleia que aplica multa, que pode perdoar multa. Então, a gente consegue identificar que o condomínio ele foi estruturado exatamente como um Estado. Então, isso que o Serginho está colocando, e que o Marcelo muito bem colocou também, faz todo sentido, né, do síndico ter ali como se fosse... Outro dia, num outro evento desse, me perguntaram se a atividade de síndico era essencial. Aí eu perguntei, do prefeito é essencial? Sim. Então, do síndico também porque mais do que nunca o síndico hoje em dia assumiu essa função dentro da mini-cidade que ele coordena ali, né? Então, até porque estamos todos confinados em condomínio. Então, mais do que nunca, a atividade do síndico é essencial. Vamos lá, gente. Eu não deveria ter convidado o Marcelo, né? Porque ele rouba meu pensamento, rouba minha palavra, ele entra dentro da minha mente, né? Então, a gente pensa muito igual. Eu não devia ter convidado. Mas já que convidei, né, meu irmão, então eu tenho que tocar o barco. Gente, olha só. Eu penso muito igual o Marcelo. Eu acho o seguinte. Primeiro, vamos lá. Construção civil, o prefeito Rodrigo Neves liberou. Aí o meu síndico me pergunta, olha, o meu morador disse que o Rodrigo Neves liberou a construção civil. Ele liberou obra em condomínio? Não. Existe uma lei estadual que fala
que é atribuição de síndico e tem autoridade de parar a obra não emergencial, uma coisa é necessária, como o Mr. Condomínio já falou e que o Funes relatou aqui, ele estava até na sala, mas hoje está em live aberta, ele saiu, ele relata o seguinte, que uma coisa é necessária. É necessária qual? Aquela que o cara compra o imóvel e ele está querendo mudar e ele está pagando aluguel na outra ponta. É necessária, mas é emergencial? Não. Nós temos também, a gente já tinha a lei do uso nocivo da sua unidade habitacional. O uso nocivo da sua unidade habitacional, ele é reprimido no nosso ordenamento jurídico. Então, se você tiver, mesmo sem pandemia, e ocasionando um barulho imenso na sua obra e que os outros comunheiros não podem continuar dentro do seu apartamento, também pode ser alegado de mandar parar a obra. Agora, eu vejo que em pandemia, o Rodrigo Neves não liberou nada, continua tudo como antes no quartel de Abrantes. Nós temos duas leis, uma que proíbe as obras até 31 de maio, não sei se vai renovar, e a outra que fala sobre obra, que é a autoria do Rodrigo, que foi aprovada, esse projeto de lei, na mesma sessão que foi aprovada a nossa lei de restrição de área comum. E outra coisa também que o Marcelo falou sobre o Fábio. Realmente o Fábio é uma grata surpresa para a gente. Eu só ainda não lanço a candidatura dele para a Comissão de Direito Imobiliário, porque ele disse que a nossa lei é constitucional. Aí eu vou convencer ele depois. Se eu convencer ele, eu vou lançar a candidatura dele para a comissão. Eu vou defender. Quando eu defendo, meu presidente me escuta. É brincadeira com o Fábio. O Fábio é um excelente advogado, respeito a opinião dele. E sobre a lei, que eu falo nossa lei, né, porque eu tive a ideia, liguei para o gabinete do Coronel Salema, que atende a gente, eu considero que o deputado Coronel Salema o deputado dos condomínios, e o Rosenberg achou meio estranho, né? Como é que um grupo de advogados que defende a inconstitucionalidade de uma lei agora quer fazer uma lei no mesmo tópico, interferindo uma lei estadual no direito de propriedade, interferindo em direito bancário, que é uma lei federal? Como é que esses advogados mudaram de opinião agora, esqueceram, não conhecem mais de Constituição, não conhecem mais de competência? Não, mas não foi isso. Quando surgiu minha ideia, o gabinete do Salema me mandou a lei, era 11h30 da noite, eu passei essa lei para o meu afilhado, para o Sérgio Itagiba. Sérgio Itagiba foi e falou assim para mim, eu posso mudar? Falei, deve. Mudou, eu falei para ele o que eu queria, falei as coisas que eu almejava, eu falei que os síndicos estavam clamando para ter alguma coisa na mão, alguma ferramenta. Por quê? Porque o condômino ele funciona feito jogo de bicho, vale o que está escrito. O síndico, para impor alguma coisa, ele tem que mostrar onde está escrito, mas não está escrito no regulamento interno, não está escrito na convenção, não está escrito em lugar nenhum. Como é que o senhor está falando da ideia do senhor? O senhor não é o dono disso aqui, o senhor não vai ser um ditador? Então, o condômino ele funciona muito por aí. Tem que mostrar o que está escrito. Parece que fez o jogo de bicho e vai ver o resultado no final do dia. Então, a gente estava sem ferramenta. E qual foi o argumento jurídico que nós arrumamos? Que nós vimos como possibilidade, que seria proteção à vida. Então, a proteção à vida é que foi o essencial para essa lei. Então, quando nós alegamos a proteção à vida, nós podemos legislar de forma estadual. Então, mas isso é uma coisa que a gente deixa para depois, não é o tema. O que eu defendo hoje é que nós estamos dentro do nosso confinamento. Se nós estamos dentro do nosso confinamento, nós precisamos e devemos preservar a saúde mental de nossos condôminos, devemos preservar a saúde dos nossos condôminos como no todo e não devemos deixar proliferar o vírus. Gente, limpar um elevador é uma desgraça. Já pensou você limpar o elevador que tem transporte de entulho toda hora? Que tem o peão descendo e entrando toda hora? Você imagine um advogado dando parecer, qual eu tenho aqui no meu condomínio, que é a secretária do desembargador, trabalhando home office e tendo o quebra-quebra. Não é a hora de liberar. Eu entendo, o meu parecer vai de acordo com o que o Dr. Marcelo Funes falou. Não é a hora de liberar. Eu vi perguntas ali. E a partir de 1º de junho? Não sei. Nós estamos num jogo de xadrez. A gente movimenta a peça de acordo com a peça que é movimentada da outra parte.
E a outra parte que está movimentando a peça preta é o vírus. Então, como é que eu vou prever o que vai acontecer 1º de junho se as autoridades públicas não conseguem prever? Se a curva diminuir e tudo, vai liberando gradativamente. Agora, está liberada as obras? Não. Agora, a palavra que eu escuto toda hora do meu presidente e que a gente escuta, quem entende um pouquinho de condomínio, é bom senso. Eu sou especialista em direito condominial, trabalho nisso há 33 anos. No meu condomínio, uma obra que tocou do começo ao fim. E, por último, a moradora está mudando amanhã. E ela falou assim para mim, doutor, vai fazer barulho de montagem de imóveis, eu posso? O senhor pode estender o horário que o senhor fixou para barulho? Eu falei, não. O que eu faço? Vamos trabalhando, vamos ver o termômetro de reclamação dos meus condôminos. Eu estou na cobertura, não escuto o teu barulho, mas escutei dessa vez, né, que o barulho foi forte, mas durou as 2 horas que eu permiti a ela. O que eu falei? Retirada de entulho de 9 às 10, barulho de 10 a meio-dia. Então, os condôminos se adaptaram, que naquele período de 10 a meio-dia ele não ia exercer atividade profissional, não ia exercer nada, para conciliar. Por quê? Porque o condômino também estava com problema, ele estava pagando aluguel na outra ponta e tendo comprado um imóvel antes da pandemia, tendo começado uma obra antes da pandemia. Eu tenho um condomínio, gente, pasme, denunciaram no Ministério Público do Trabalho. E a obra era de um condômino. A síndica, eu até consultei o Marcelo no dia, olha, uma síndica minha recebeu uma carta aqui do MPT, aí o Marcelo falou, eu já recebi em outro condomínio, sim, isso é denúncia. Aí a síndica conseguiu entrar em contato com eles e realmente era denúncia. Mas contra o condomínio não estava realizando obra nenhuma. Quem estava realizando obra era o morador. Mas o outro morador que se sentiu incomodado entrou com uma denúncia no MPT. E o MPT, eu não sei se ele tem algum conhecimento no MPT, só que o MPT agiu, né? O MPT mandou carta, queria apurar, e a síndica simplesmente relatou que a obra parou. E agora, o que os síndicos estão ansiosos? Deixa eu voltar a obra ou não? Francisco Nazaré e Marcelo Funes, eu vou pegar a opinião do Dr. Sérgio Tagiba e do Dr. Luiz Arichavala. Francisco Nazaré e Marcelo Funes dão parecer que não volta, a não ser que vocês julguem que aquela obra é emergencial ou, se ela for necessária, não vai incomodar os outros comunheiros. Mas, se for incomodar, nós estamos no nosso refúgio, gente. Então, a gente tem que ter, pelo menos, um pouco de paz. O desespero já está grande, a gente está vendo amigos, pessoas ficarem doentes, morrendo. Já pensou se a gente tiver um bate-com o dia inteiro na nossa cabeça? Quem vai sobreviver? Daqui a pouco o pessoal vai explodir o prédio. Então, eu não vejo o momento ainda de voltar. Não vejo argumento jurídico em Rodrigo Neves liberar uma atividade econômica que ele não entrou no pormenor da obra dentro de condomínio. Não vejo ele com autoridade, por enquanto, e ele não legislou nesse sentido. Então, a minha opinião é que obra em condomínio não volta. Vamos esperar mais essa semana? Sim, vamos esperar até dia 31 de maio. Vamos ver como é que vai se comportar, vamos ver se as atividades vão voltando. Porque eu não vejo razão de liberar obra enquanto a gente estiver no confinamento. Não vejo razão. E eu tenho quase que certeza que o judiciário não vai assumir essa responsabilidade de autorizar uma realização de obra em pleno confinamento. Essa é a minha opinião. Vou pedir a opinião agora do Dr. Sérgio Tagiba e do Dr. Luiz Arichavala individualmente sobre isso. E explicar também, Dr. Sérgio, você vê que eu não estou chamando de Serginho, apesar da minha grande intimidade. Né? Com certeza, doutor Francisco. Então, eu queria que você explicasse também as competências de legislar do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Porque nós temos o governo federal dizendo que libera a Constituição Civil, governo estadual que proíbe obra e governo municipal que volta a liberar a Constituição Civil e algumas outras atividades econômicas. E também comentar a última decisão do STF sobre esse assunto. O senhor, doutor Francisco, leu meus pensamentos porque eu ia mencionar exatamente isso agora. Tá? Eu acho que a gente está tendo aqui um grande desencontro normativo, legislativo entre União, Estado do Rio de Janeiro e município de Niterói, em termos de atividade essencial. A União diz quais são as atividades que devem ser consideradas essenciais, sem entrar dizendo que essas atividades têm que ser preservadas, mas também não pode entrar no âmbito de competência do Estado, não pode entrar no âmbito de competência do município.
de acordo com a decisão do STF, que o doutor Luiz vai mencionar, vai trabalhar aqui novamente de uma forma mais aprofundada, ou tão aprofundada quanto, né? O Estado menciona quais são as atividades essenciais, vejam, no decreto geral, na verdade, nem um decreto do governador, é uma resolução do secretário de Transportes, dizendo quais são as atividades essenciais para fins de uso do transporte público. Tá? Quais são os empregados, quais são as pessoas empregadas nas atividades que podem utilizar o transporte público. E o município, especificamente, quando menciona atividades, menciona para fins de abertura de estabelecimentos. Tanto é que sempre ficou muito claro nas reuniões que nós tivemos e nas lives que nós fizemos com agentes públicos municipais, principalmente secretários, de que o município não estava proibindo o desenvolvimento da atividade em si, mas estava proibindo que determinados estabelecimentos que operam em determinadas atividades não podiam abrir para o público, para evitar que as pessoas saíssem à rua e fossem a esses lugares. Mas o expediente interno estava resguardado. Então, a gente tem um grande desencontro legislativo aqui. União dizendo que é uma atividade essencial, dizendo que essa atividade tem que ser preservada, mas, no final das contas, o que o Estado disser e o município disser acaba prevalecendo sobre o que a União está dizendo. O Estado falando sobre transporte público, que no final das contas que é importante, mas que no final das contas acaba não sendo determinante, e o município dizendo para fins de abertura de estabelecimento. Né? Então a gente tem um desencontro muito grande. Então, particularmente, quando o município libera, entre aspas, construção civil, ela está liberando a atividade, vamos dizer assim, para fins de abertura de estabelecimento, mas construção civil não trabalha com estabelecimento aberto. Né? Foi um problema que nós tivemos com a ADEME há pouco tempo, discutindo a questão, porque quando o município determinou o famoso lockdown, né, perguntou-se, será que os expedientes internos, inclusive, estão suspensos? Né? E a própria lei municipal determinando o lockdown mencionava que estava resguardado o trânsito para o trabalho. Então, a construção civil permaneceu. Né? Então, no final das contas, quem vai resolver a situação depois dessa proibição estadual de obras em condomínios vai ser a lei 8808, dizendo que os síndicos podem proibir ou não de acordo com o juízo de conveniência. Né? E aí eu sigo o entendimento do Dr. Francisco de que não é momento de fazer obra em condomínio. Né? E se for necessário fazer uma obra dentro da unidade imobiliária, que essa obra seja feita minimizando o máximo de interferência em termos de saúde, que agora é o principal, e sossego dos outros condôminos, porque agora está todo mundo trancado em casa. Então, o que o Francisco Egito disse, que acho que infelizmente não está aqui, as pessoas presas em casa faz com que o standard, o padrão médio de tolerância seja muito, muito reduzido. Né? Num dia normal, a gente tem uma certa tolerância de barulho em casa. Mas com todo mundo em casa trancado e necessariamente trabalhando em casa, standard de tolerância, de sossego, é muito rebaixado. Então, obra em condomínio tem que ser uma coisa extremamente bem planejada e, a princípio, a regra deve ser proibir. E devem ser analisadas as exceções para liberar. Diga. É exatamente isso que eu ia falar. Está um roubando a ideia do outro aqui. Estou falando, Marcela, aqui joga por música. A equipe de Niterói joga por música. Exatamente a última frase que eu ia pegar o gancho, que é o seguinte, nesse momento, existe a inversão do ônus da prova. A presunção é de que a obra não vai gerar transtorno. Essa é uma presunção. O síndico não tem por que presumir. Embora a NBR 16280 já faz um pouco essa presunção de que pode sim gerar problema e cabe ao condômino apresentar todas as garantias ali através de planta, de RRT, ART e por aí vai. Mas ok. Mas ainda assim a presunção, se não for mexer em estrutura e tudo isso, a presunção é de que você não vai causar transtorno. Mas nesse momento, inverte. A presunção hoje é de que você vai sim causar transtorno e cabe a você, condômino, previamente provar que não vai causar transtorno e nem perigo de a vida e saúde, tudo isso. Então, cabe ao síndico ser muito rígido e exigir que o condômino faça essa comprovação. Com certeza. E aí, como a questão acaba
a gente está partindo de um marco de que a lei 8808 é constitucional, né? E aí a gente acaba entrando... Um detalhe, Serginho. Desculpa, só porque não, eu sei que nem todos são advogados. Essa discussão de constitucionalidade, ela só vai ter efeito prático se for declarada inconstitucional. Então, até que haja uma declaração, se houver, pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, através do controle concentrado, ou por uma decisão judicial, através do controle difuso, não havendo isso, ela tem sua eficácia garantida. Então, isso é muito importante deixar claro, né? Porque pode vir algum jurista e dizer assim, não, isso para mim é inconstitucional, então eu nem vou cumprir. Não, senhor, né? Só havendo a declaração judicial. E é só para deixar claro o trâmite, né? Por exemplo, a lei que o Mr. Condomínio, o Junqueira fala que é a lei Nazaré Itagiba, né? Mas não é isso, é só uma ideia. Mas ela passou pelo crivo da CCJ, claro. Que é a Comissão Hoje, de Constituição... analisamos, né, Serginho, o parecer da CCJ dessa lei, né? Inclusive, antes do parecer, a gente já tinha sido atacado, tá? Né? O Sérgio praticamente foi atacado, né, por minha culpa, eu que botei ele nessa coisa, né? E foi atacado que, olha, estou com a lei aqui e vou rejeitar. Mas estou querendo aproveitar alguma coisa, fizeram um substitutivo, e depois, quando foi para a votação final, o substitutivo caiu, mudaram alguma coisa, ficou meio confusa lá no finalzinho, quando fala de prorrogação de mandato de síndico, né? Ficou meio confusa, porque mudaram um pouco o texto original, mas passou pela CCJ. Então, já teve um crivo de advogados especializados em legislação pública que disseram que ela é constitucional. Por isso é CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Né? Então, ela passou pela CCJ. E que emite um parecer formal, né, Nazaré? Isso aí. É público. Hoje o Serginho, até batendo um papo antes de começar, a gente analisou esse parecer, é um parecer simplório, mas é um parecer, como Nazaré bem falou, analisado por advogados especializados em direito público, direito constitucional. Então, assim, a lei está valendo, hein? Cuidado e para a própria sanção do governador também passa pelo crivo da procuradoria dele. Né? Então ele não passa pelo crivo dele, que é jurista, né? Isso aí. Exatamente. Ele é juiz, é um juiz federal, né? Então a gente tem na faculdade. Ai, meu Deus, que desgraça. Mas vamos lá. Eu até perdi o tom agora, mas tudo bem. Então, essa lei, nós tivemos leis piores agora na pandemia. A lei do delivery é horrorosa, né? A lei do delivery é horrorosa. A lei do delivery favorece a quem? Ninguém. Né? A lei do delivery, pelo menos a nossa, vamos discutir inconstitucionalidade ou não, a nossa intenção e a nossa intenção para defender a constitucionalidade dele é dar uma ferramenta ao síndico. A nossa bandeira da Comissão de Direito Condominial da OAB de Niterói, a nossa bandeira é o condomínio. Então, nós vamos defender essa bandeira, doa quem doer. E outra coisa, a PL federal, que é a do Anastasia, que agora já voltou para o Senado novamente, que está para ser sancionada pelo presidente da República, ele praticamente, no item de condomínio, ele é uma cópia da nossa. Devem ter visto aqui, deve ter tido algum espião, né? Mas ela é uma cópia da nossa. Mas a nossa saiu muito primeiro. Presunção minha, né, Fábio? Eu vi a sua piscada de olho aí. Tiro o vídeo. Né? Então, ela é uma cópia da nossa. Mas a nossa, ela foi nos... Ele é obediente, o Fábio tirou o vídeo mesmo, rapaz. Ela foi aí nos 10 primeiros dias de pandemia, né, Sérgio? Se eu não me engano. Foi sim. Foi logo que a gente viu essa demanda, fecha ou não fecha. Entendeu? Então, nós temos que ver que discussão de constitucionalidade ou não, né? Isso é para o futuro, isso é para os advogados, não é uma ordem prática agora para os síndicos. Ordem prática que os síndicos gostam de saber é: cumpro ou não cumpro? Mando parar a obra, mando começar ou não mando? Muitos síndicos estão adotando o meu critério. Nesse caso, eu não sou radical. É analisar caso a caso, analisar custo-benefício. Por quê? Teve uma síndica minha que perguntou: doutor, tem vários advogados que dizem que eu posso mandar parar a obra. O que eu faço? Como é que está a obra? E está realmente uma barulheira danada, ninguém tem tranquilidade. E eles são advogados, então você vai ter que tomar uma decisão. Se você mandar parar a obra, a gente ainda não tinha a lei do deputado Rodrigo. Se você não mandar parar a obra, o advogado, que é condômino, vai te processar.
Se você parar, o dono da obra também vai te processar, que ele pode não ser advogado, mas ele tem acesso à justiça. Então, você tem que reunir o teu conselho e ver o que é melhor para os comunheiros. Você não pode fazer uma assembleia nesse momento. Então, o síndico vai ter que adotar como chefe do executivo, né, Richavala? Ele não é chefe do executivo? Tem hora que ele não pode consultar o legislativo, ele não tem lei na mão, então ele tem que decidir. Você tem que decidir sempre pensando no coletivo, que você nunca vai ser punido por excesso se você pensar no coletivo. O juiz pode até pensar de maneira diferente, mas vai ver a sua intenção. Você está ali como administrador de boa-fé. Você está protegendo a saúde dos seus comunheiros. Né? Você está protegendo os sócios da coisa chamada condomínio. Nazaré, joga no colo do juiz. Você Isso aí. proíbe e o juiz que libere. Entendeu? Por isso que eu falei, houve uma inversão do ônus. Na dúvida, você proíbe. Se o juiz mandar liberar, porque ele entendeu que você agiu com excesso ou abuso do direito, ok, ele libera. Mas você liberar dele nesse momento agora não é razoável. Serginho colocou perfeitamente o padrão, o standard de comportamento, de sensibilidade do que se chama de homem médio, né? Tá lá embaixo, tá lá embaixo. Eu tô aqui falando com você que minha filha tá azucrinando aqui. Como é que você fica numa situação dessa? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês podem até não acreditar. Eu, Sérgio, Luiz Arichavala e Marcelo Funes, nós não conversamos para o que a gente ia falar aqui hoje. A gente faz isso de propósito. Por quê? Para ter um debate sincero e para a gente mostrar nossa opinião e para demonstrar para vocês que o direito não é uma ciência exata. Muita gente perguntou aqui, eu vi há pouco, agora aqui no chat, sobre o uso de máscaras. Tem a ver com obra? Não, não tem. Uma síndica me perguntou, Francisco, eu posso exigir o uso de máscara? Aí já vem a pergunta, qual a lei que diz isso? 8836. Síndico, quando pergunta, qual a lei que diz isso? Aí eu falei, no meu condomínio a lei chama Francisco Nazaré, porque eu sou o síndico. Se eu estou protegendo a minha comunidade, só entra no meu condomínio se usar máscara. Agora, nós temos uma lei que o governo municipal diz que para sair em área pública, condomínio era pública sim, porque está entrando gente que eu não conheço. E até os meus próprios condôminos, eles entram e saem e pode estar com vírus. Então, para proteção à saúde, eu, como síndico, baixo uma norma que não está escrita em lugar nenhum, né? E digo que tem que sim, para saúde, preservação à saúde, tem que usar máscara. O nosso amigo André Junqueira, ele defende, inclusive, que, olha, vou aplicar qual multa se não usar máscara? O André Junqueira fala assim, aplica um quíntuplo da cota condominial. Pô, mas é 3/4, não interessa. Busca autorização depois na Assembleia. Primeiro aplica e deixa o juiz para decidir. Ele ainda defende esse radicalismo, entendeu? Ele acabou de publicar aqui sobre isso. O uso de máscara em condomínio apenas pode ser recomendado, não é obrigatório. Declaração absurda, ele botou aqui. É por isso que não somos eficientes, como, por exemplo, o Japão, pois nos falta educação. Se não houver lei, não obedecemos. E se houver, ainda teremos aqueles que sustentarão que é inconstitucional. Quem é nosso amigo André Junqueira? A liberdade do indivíduo de não usar máscara e contaminar os próximos. Quem está falando isso? Brasil, o país com o maior número de contaminados pela Covid no planeta. Quem está falando? André Junqueira? André acabou de publicar aqui no... Infelizmente, ele saiu da sala, mas ele estava na sala. Ele foi o primeiro a entrar na sala hoje. Né? Mas é aquilo que eu estou falando, entendeu? Realmente, a gente está preocupado nesse momento, esquecendo... Pô, eu concordo com o Fábio. Tem bastante fundamento para declarar inconstitucionalidade? Tem. Como tem fundamento para defender também. Então... Mas nesse momento, cara, eu esqueço. Infelizmente, cara, vamos ter que passar um pouco de lado e ver o dia a dia, a consequência dessa lei para o condomínio. Você falar que não pode proibir o uso de máscara, pelo amor de Deus. O impacto político, né, Marcelo? O impacto político de uma inconstitucionalidade dessa, qual seria? Pelo amor de Deus. Então quer dizer o seguinte, eu não posso também permitir que a pessoa... Cara, eu vi um condomínio que fez uma coisa muito legal. Instalou uma pia na entrada do condomínio. Ou seja, a pessoa chega da rua, abre o portão, foi a senhora, ela levantou o dedo. Eu passei de carro, que eu fui levar minha filha no dentista. Cara, eu falei, cara, que ideia sensacional. Tem uma pia. Então a pessoa abre... Gente, aí vai falar o quê? Que não pode, porque ali é área comum, está alterando a fachada.
Porra, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Isso dá revolta. Isso eu concordo. Eu vou te falar, hein? Eu não aplicaria a multa do quinto, não. Eu fazer uma denúncia por crime contra a saúde pública, porque está querendo propagar o vírus. Pô, pelo amor de Deus. Mas, Marcelo, isso aí é um estágio de incorporação do condemônio. Então, o condemônio ele incorporado, ele pode fazer qualquer coisa, até matar através do vírus. Então, você tem que relevar, porque às vezes a única solução é o pai de santo, com máscara, mas um pai de santo, entendeu? Para tirar essa incorporação dele. Porque tem coisa que é inadmissível. Desculpa, mas é revoltante, porque você ouvir de um morador que quer fazer um show ao vivo, que só um reclamou, isso demonstra egoísmo. Ou seja, então eu faço o que eu quiser, desde que um só reclame, ou dois. Então, assim, a ideia é subjetiva. Então, quer dizer que eu pago a mesma cota, eu tenho o mesmo direito, mas eu não tenho uma opinião. Gente, é absurdo. Então, é por isso que eu falo. Eu dou parabéns, sim, e não tenho medo de falar isso, porque eu fui contra a lei das academias, mas o efeito prático, as consequências foram totalmente adversas, mas essas leis estão totalmente positivas, os síndicos estão gostando, são eles que ficam ali na frente, como a gente fala, de frente para o problema, tomando pancada o tempo todo. É o tempo todo. Pô, pelo amor de Deus. Então vamos ter... Eu acho que eu falo na minha live de alocação, de incorporação, é equilíbrio. Temos que ter equilíbrio. Pô, por quê? Não pode ficar... Já está 60 dias em casa, não pode ficar mais 30? Não é para vencer o vírus? Aí vou trazer obra para dentro de casa, porque não é um só que vai fazer, não. O problema é que... E aí a gente tem que tratar, eu concordo com o Francisco Nazaré, caso a caso. Porque tem condomínio de 10 unidades. É muito fácil fazer uma assembleia virtual, por exemplo. É muito fácil. É muito fácil. Agora, a gente advoga para condomínios de 300 unidades. Como é que faz? E se eu não tiver acesso à internet? E se minha internet cair na hora da votação? É uma pergunta que eu faço. A internet caiu. E aí, eu não votei, não me manifestei. E aí, como é que faz? Então, assim, são situações que a gente tem que ter muita sensibilidade, porque não é momento de relativizar direitos em condomínios. Principalmente o direito à vida e à saúde, que eu sou determinadamente contra. Então, é lógico, se alguém tiver que mudar, vai entregar o imóvel, ou então, como eu vi aqui, perfeito, a internet caiu, eu trabalho em home office, preciso fazer uma obra para reinstalar. Óbvio que é uma questão emergencial, é óbvio que vai ter uma sensibilidade do síndico. Agora, não dá para falar o seguinte, está tudo liberado. Ó, liberou, vamos lá, vamos devagar, vamos abrir a academia, como eu vi, 2 horinhas, vamos ter 2 horas de academia, mas você tem que se inscrever antes. Pô, pelo amor de Deus, eu com 300 unidades, vai ter fila, vai ter aglomeração. Então, não é o momento. Eu acho que eu dou os parabéns à iniciativa do Francisco Nazaré, do Sérgio Itagiba, nessa lei 8808. Me enrolei. É muito 8. Tinha que ter mudado muito 8, com certeza. E um negócio, né, Marcelo? Eu dou parabéns à lei de obras. Por quê? Só por um motivo. Pacificação social. O Are Chavala foi fundamental na sua colocação. Pacificação social. E aí a gente esquece, e vamos lembrar, que a propriedade tem que aplicar o quê? Sua função social. Então, a propriedade aplicando sua função social, nós temos que usar da nossa propriedade de forma pacificada, de forma correta, de forma a não prejudicar os demais. E nesse momento é o que mais a gente precisa, é de união, equilíbrio e cautela nas nossas atuações. É isso que eu peço, isso que eu falo para todos os meus clientes. Vai para a justiça para quê? Você tem direito? Não. Então vai fazer o quê na justiça? Calma, vamos conversar. Mas não. Então, assim, as leis, dou parabéns, tem que ter a lei mesmo, que seja declarada inconstitucional quando acabar a pandemia. Quando descobrir a vacina, aí a gente declara inconstitucional. Não tem problema, não. É uma exceção à regra. Doutor Sérgio, considerações finais. Nós já estamos com quase 2 horas de live. Eu peço desculpa de não abrir para perguntas, porque se abrir para perguntas, a gente vai sair daqui meia-noite, que muita gente tem dúvida.
né? Mas a gente continua aí 24 horas por dia, todo mundo conhece o celular do Francisco Nazaré, pode depois entrar, né? Ainda continuo defendendo a candidatura do Fábio, né? Isso aí eu vou ser o cabo eleitoral dele, continuo defendendo a candidatura. Eu falei isso com ele, mas Fábio, o problema do... Sabe qual é o Fábio? Abre o áudio desse garoto aí. O problema do Fábio Residente é que olha só, vou abrir a exceção. Ele entende de direito imobiliário, empresarial, civil, condominial. Pô, o cara é um livro, é um mestre. Então é difícil debater com ele. Então, Fábio, fala alguma coisa. Pelo menos a palavra alguma coisa. Tá desmutado. Boa noite, gente. Não, isso é exagero. Ô, Sérgio, eu vou aproveitar, né, porque fizeram aí grande Sérgio, aí você falou que, né, é inflado, é uma hipérbole. Né? Então, tudo que foi dito aí a respeito de mim, igualmente, eu consegui uma folga, eu tô assim porque eu fugi do papel de síndico, né? Bem que não dá para fugir, né? A gente fica... eu tô no Peró, né? Tirei aqui 10 dias aqui, porque eu tenho 3 pequenas, né? Eu tenho filho com... Imagina, né? Um prédio, 4, 7 e 9 anos. Né? E todo mundo em homeschooling também, né? Ainda tem essas outras questões. Mas a gente tem aí algumas divergências. Quando eu escrevi o artigo, né, eu desafiei o Marcelo, chamei para ser a 4 mãos, mas ele, sabiamente, ele correu, ele falou, não vou assumir essa, não. Senão descaracterizar. Vai sozinho. Mas compartilhei com o doutor Francisco também, antes, né, até para colocar lá no grupo de síndicos também. Mas eu não tenho essa pretensão de ter essa abrangência toda que o Marcelo falou, não. Eu só sou um curioso, um apaixonado pelo direito, e a gente vai tentando aí dentro... Mas eu concordo com o que vocês colocaram, eu acho que a questão maior é o bom senso. Né? Eu acho que, no final das contas, eu entendi a intenção da lei, eu acho que a intenção de legislar ela é bem-vinda, né? Mas a gente tem um grande problema nesse país, e aí eu vou pegar a fala aí do Apud e o Marcelo, falando de alguém que comentou que né, no Brasil tudo precisa de legislação, né? As pessoas não têm bom senso, as pessoas não têm razoabilidade, né? E isso faz com que a gente tenha assim, tudo é judicializado no país, o diálogo não existe, né? E isso acho que dificulta bastante o trabalho de todo mundo. Então, entendo a necessidade da legislação, mas eu acho que a gente já tinha normas, né? E aí talvez não tendo a norma objetiva, né, com aquela norma expressa, né, o dispositivo expresso dizendo o que pode e o que não pode, você vai acabar levando para a judicialização de algumas questões, justamente porque você não tem bom senso, você não tem razoabilidade, você não consegue argumentar, né? Então, tudo isso é um fator negativo. Mas, enfim, não vou me estender, não, fica para uma outra oportunidade. Não façam campanha, me deixe fora. Síndico, advogado, pai, né? Muita coisa. Membro de conselho editorial, não dá para assumir mais uma função, não. É complicado, me deixa quieto. Obrigado. Um abraço, meu irmão. Obrigado aí pela colaboração. Sérgio Itagiba, considerações finais. Luiz Eri Chavala, considerações finais. Só fazer duas pequenas colocações. Que é a seguinte, a gente partiu do pressuposto de que a Lei 8808 é efetivamente constitucional, mas isso não quer dizer que ela seja inteiramente constitucional. Ela tem 2 dispositivos que têm que ser utilizados, têm que ser vistos com cuidado, e que, na minha concepção, e acredito que na concepção do Luiz, sejam também inconstitucionais, né? Então, muito embora a Lei 8808 seja aplicável, vamos tomar cuidado com 2 dispositivos dela. Tá? Primeiro, parágrafo único do artigo 1º diz o seguinte: os condôminos temporariamente impedidos de realizar suas obras e ou reparos não essenciais terão a garantia de suspensão de seus contratos de prestação de serviço sem aplicação de juros, multa ou demais acréscimos legais. Gente, o direito civil já regula isso de acordo com cada caso concreto. Tá? Para a questão de empreitada, por exemplo, existem empreitadas que o pagamento é feito pelo que a gente chama de etapas de medição. Ou seja, de acordo com cada etapa da obra que eu vou cumprindo. Eu não pago por mês, eu pago pelo que o empreiteiro vai fazendo.
Se eu paraliso a obra, eu aumento o custo dela, porque às vezes o empreiteiro está com o ajudante contratado, às vezes o empreiteiro está com algum equipamento alugado, né? Então, isso aumenta o custo da obra. E, evidentemente, isso cria um desequilíbrio contratual que vai ser resolvido pelo direito civil, não por uma lei estadual. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Então, se o seu condômino chegar para você e disser, mas o que eu faço agora? Não diga que a lei facilita para o condômino a suspensão do contrato, porque esse dispositivo certamente vai ser reconhecido inconstitucional, como inconstitucional. E o segundo, que é o seguinte, na verdade, o segundo ponto é o artigo 3º, que diz que, em caso de descumprimento desta lei, aplica-se multa ao condômino infrator, limitando-se a 5 vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente de eventuais perdas e danos, conforme previsto no Código Civil. Vejam, a lei aqui está entrando no âmbito disciplinar dos condomínios edilícios, previsto pela legislação. E detalhe, quando ele faz esse cotejo com o Código Civil, ele está dando a entender que o produto dessa multa vai ser revertido ao condomínio edilício. Isso é matéria de direito civil, efetivamente. Tá? Lei estadual pode criar multa? Pode, desde que o produto da multa seja revertido para o próprio Estado. Esse era o problema da lei das academias. A lei das academias criava uma multa de 1.000 UFIR para quem descumprisse a lei das academias. O FIR, um índice de correção monetária fixado pelo Estado do Rio. E quem era o beneficiário da multa? O Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região, que é um órgão público federal. Ora, então, está aí já a inconstitucionalidade. Então, não apliquem esse tipo de multa, tá? Com base no artigo 3º da lei. Inclusive, o próprio E sem falar, Sérgio, só para te dar uma parte, quando se remete ao Código Civil, a aplicação de um quíntuplo que ele está dizendo ainda depende de um quórum aprovado em Assembleia de 3/4. Tem a hipótese também do 1336, parágrafo 2º, que são 1336, incisos 2, 3 e 4, que são aquelas penalidades que o legislador quer que tenha em todo o condomínio, que é não comprometer segurança e salubridade da edificação, não modificar forma e cor externa da fachada e garantir e não gerar interferências em termos de direito de vizinhança, saúde, sossego e segurança. Tá? E ali diz que, se não houver multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, eu vou aplicar uma multa de até 5 salários, desde que eu ratifique pela Assembleia com 2/3 dos condôminos restantes. É um dispositivo muito pouco aplicado, porque, na verdade, os condomínios acabam aplicando as convenções. Né? É um dispositivo que acaba sendo aplicado mesmo, no final das contas, para condomínio que não tem convenção, né? Ou, enfim, que não tem uma normatização. Né? Então, não tem cabimento a aplicação desse artigo 3º. Cuidado ao aplicarem esse tipo de multa. Recorram às suas convenções. Vocês já têm esse instrumento aí. Tá? E se não tiverem convenção, não apliquem o artigo 3º da Lei 8808. Apliquem o 1336, parágrafo 2º do Código Civil, se vocês não tiverem convenção. Isso é violação em termos de saúde e segurança. Não pode ser relativizado. E como disse o André Junqueira, 3/4, 2/3 é difícil de conseguir numa Assembleia? Multa e depois você se resolve na Assembleia. Porque a multa que você está aplicando já vai ser um agente importantíssimo, necessário para coibir qualquer tipo de abuso em termos de obra no teu condomínio. São essas minhas considerações finais. Perfeito. Ari Chavala está na sala ainda? Acho que ele teve um problema e teve que sair. Funes, quer fazer a consideração final? Bom, só quero agradecer aí, me desculpar um pouco pelo meu... Você viu, na hora de falar, eu sou um pouco... apaixonado, mas como o Nazaré fala, eu sou da briga, né, Nazaré? Mas nós. Mas realmente o meu tom foi um pouco mais veemente, vamos falar assim, mais forte, muito pelos síndicos. Eu vejo o dia a dia como é difícil lidar com os condôminos, a dificuldade que é. Eu sou condômino, não sou síndico, mas é um fardo muito grande e a gente precisa dar o apoio a eles nesse momento difícil, porque eles não são heróis, não são blindados, não tem patrimônio de afetação. Então, para proteger eles, né, Fábio? Não é uma blindagem. Então,
a verdade é que eu quero desejar a vocês muito equilíbrio, muita paz, muita cautela nos seus pareceres, porque somos formadores de opinião, e não inflamar as pessoas mais para procurar o judiciário. Eu acho que não é o momento. Nós temos como ganhar dinheiro, nós advogados, de outra forma, e não é procurando a justiça, porque isso vai estar prejudicando seus clientes. E eu vejo muito triste no início os pareceres que foram feitos, principalmente em locação, colocando direitos locatários, esquecendo locador, esquecendo administradora de imóveis, que gera renda, gera emprego, como condomínio também, o direito dos condôminos, não tem condomínio tem direito também. Então eu só peço muita cautela. Nós vamos passar, muita união. É difícil, mas a gente vai passar, eu tenho certeza, porque tudo passa. Assim falava o meu independente de religião, Chico Xavier. Tudo passa. E eu tenho certeza que vai passar. Fiquem com Deus, uma boa noite. Obrigado, Nazaré, por ter me dado essa oportunidade de falar e expor aqui meu pensamento. Agradecer aos demais aí, na pessoa do Dr. Serginho, e um grande abraço para todos. Que Deus abençoe. Gente, quero encerrar esse evento. Esse é o primeiro evento realizado online pela Cifra Administradora, pelo IBAN Advogados Associados, pelo Ari Chavala Advogados. Agradecer a presença do meu presidente da Comissão de Direito Imobiliário, Dr. Marcelo Funes, diretor jurídico da MR Locações e Vendas. E agradecer a presença dos amigos, dos síndicos. Eu estou vendo na sala aqui vários amigos, vários colegas. Agradecer a presença ilustre da minha amiga Márcia Montalvão, que está sempre prestigiando a gente nos eventos, e dar os parabéns pela produção das artes e a divulgação nas redes sociais ao Marcos Alves, realmente inovou na arte, foi brilhante, e encerro o evento com meu muito obrigado. Se cuidem, só saiam de casa se for extremamente necessário, protejam seus funcionários, limpem as áreas comuns, e vamos orar e rezar para todos que estão doentes. Eu tenho amigos que estão internados hoje, e que todos fiquem com Deus, e que esse vírus popstar ele perca a sua fama e a sua eficácia no decorrer do tempo. Fiquem com Deus, muito obrigado, e vamos montar novas salas de bate-papo com essa, porque realmente eu não bebo, e condomínio é minha cachaça, e proteger o síndico é minha missão. Fiquem com Deus, obrigado a todos. Abraço, Francisco. Tudo de bom. Abraço.